Eu assisti muitos filmes e séries desde que eu comecei a fazer resenhas críticas aqui no canal. E hoje eu quero falar para vocês o top 10 dos melhores filmes de 2024. Pelo menos na minha opinião. Vamos começar. Em 10º lugar, a gente vai ter O Conde de Monte Cristo. Esse foi uma nova adaptação do livro de Alexandre Dumas, que é O Conde de Monte Cristo. E não é um filme ruim, mas também não é um filme muito bom. Tem muitas falhas no enredo, ele se distanciou muito do livro, os personagens tomaram rumos diferentes, eu não senti aquela ira, aquele ódio no personagem do Dante. E, infelizmente, eu vou ter que colocar no último lugar da lista, que eu tava esperando muito mais. Eu tava esperando que fosse o melhor filme desse ano. Em 9º lugar, vamos ter Gladiador 2, que foi um dos filmes mais comentados e aguardados desse ano. E pela opinião crítica, muita gente não gostou. Apesar da gente ter um enredo ali envolvente, a gente tem uma grande produção de Hollywood, com milhões, temos atores super famosos no elenco. Porém, eu tinha assistido Gladiador, o primeiro, eu tava com outra expectativa, eu gostei muito do primeiro Gladiador. E o primeiro Gladiador, ele teve mais realismo, enquanto o Gladiador 2, ele quis trazer uma produção mais moderna para o cinema. E por isso ele acabou exagerando um pouco no CGI, acabou criando uns seres mitológicos muito distantes da realidade. E, infelizmente, eu não gostei dessa continuação do Gladiador. Em 8º lugar, eu coloquei Virgem Maria, da Netflix. Foi um filme que eu gostei muito, porque ele trouxe uma visão mais realista, mais humana da Maria, porém é um filme que se tornou um pouco polêmico, porque tinha alguns fatos da vida dela que não estavam escritos na Bíblia. E os produtores, eles tiraram de tradições, tiraram de pergaminhos, e muita gente mal interpretou esses fatos e acabaram falando que se tratava de um filme herege. Mas, na minha opinião, é um filme muito interessante de você assistir, mesmo que não tenham essa base bíblica. É uma visão muito poderosa de uma mulher que enfrentava qualquer desafio em nome da fé. Em 7º lugar, eu coloquei O Piano de Família, que é outro filme da Netflix, que é baseado em uma peça de teatro do August Wilson. E eu gostei muito desse filme, porque eles tentaram recriar uma peça de teatro dentro de um filme, eles conseguiram fazer isso muito bem. E eu gostei muito dos cenários, eu gostei da imersão que o público tem com a década de 30, eu gostei dos atores. E também ele vai falar muito sobre segregação racial, vai falar sobre escravidão, vai falar sobre laços com os nossos antepassados. E ele tem uma mensagem muito poderosa, e eu recomendo pra vocês, quem ainda não assistiu. Em 6º lugar, eu coloquei Bagagem de Risco, que é outro filme da Netflix, é um filme de ação muito envolvente. Eu fiquei presa do começo ao fim para saber o que aconteceria com o Ethan. Se ele iria deixar passar a bagagem, colocar a vida de 250 pessoas em risco, ou ele iria colocar sua namorada em perigo por não deixar passar a bagagem. E é um filme que tem aquele clima natalino, e ele tem ali umas questões, tanto essas questões éticas, como ele também tem aquelas questões pessoais. Tem alguns diálogos do Ethan que ele fala que a gente chega no final do ano e a gente sente que não chegou onde a gente deveria, sente que a gente fracassou mais um ano em chegar nos nossos sonhos. E em 5º lugar, eu coloquei Ainda Estou Aqui, que foi um dos filmes mais aguardados esse ano pelo público brasileiro. Ele foi baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que foi filho de Rubens Paiva, e a história vai ser sobre a família Paiva no contexto da ditadura militar, e a gente vai ter uma imersão total na década de 70, e foi um filme que eu gostei muito. Ele vai tratar essas questões familiares, vai falar sobre o excesso de violência que foi feito durante a ditadura militar no Brasil, vai ter aquela crítica social, e também aquele aviso para as gerações futuras não cometerem os mesmos erros. Em 4º lugar, eu coloquei Batalhão 6888, que é outro filme da Netflix. E é um filme que é baseado em fatos reais, esse batalhão realmente existiu. E eu gostei muito porque ele é um filme muito comovente, que vai falar sobre um batalhão que era composto apenas por mulheres negras, e elas foram designadas para fazer um serviço de correspondência durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. E elas vão ter que enfrentar inúmeros desafios para atingir essa missão. E também vai falar muito sobre o machismo, sobre o racismo. E é um filme que vai dialogar muito com a época que a gente está, porque apesar de todos esses avanços, ainda tem essa questão de discriminação. Em 3º lugar, eu coloquei O Trem Italiano da Felicidade, que é outro filme da Netflix que eu gostei muito, porque ele vai contar a história de uma criança, que era o Amerigo Esperança, em que ele vivia um contexto de muita fome e miséria depois da Segunda Guerra Mundial, e ali ele teve que se separar da sua mãe, e isso já carrega muita emoção, e ele vai ter que fazer decisões se ele quiser ter um futuro. Em 2º lugar, eu coloquei O Pássaro Branco, uma história extraordinária, que vai contar sobre a trajetória do Julian depois que ele foi expulso da Bishop por ter praticado bullying contra o Aug no primeiro filme. E vai falar da jornada de redenção dele, em que a avó dele vai tentar ensinar o neto sobre empatia, e ela vai contar uma história de quando ela era criança, durante a Segunda Guerra Mundial, em que ela foi ajudada por outra criança, o Julien, que tinha deficiência física. E é um filme muito emocionante, que tem uma imersão total naquela época, e ele vai falar muito sobre essa luta contra a discriminação, contra o bullying. É um filme assim bem infantil, mas ele também tem uma mensagem muito clara para os adultos.
Em primeiro lugar, eu coloquei A Redenção, a história real de Bonhoeffer, que foi um dos melhores filmes dramáticos que eu já assisti esse ano. Ele é baseado em fatos reais e vai contar a história do Dietrich Bonhoeffer, em que ele foi um pastor luterano, em que ele era alemão e ele lutou ativamente contra o nazismo. E esse filme vai trazer uma visão diferente, que existiram sim alemães que protestaram contra o nazismo, apesar de não ter muita força. E é um filme muito emocionante, muito envolvente, e ele vai trabalhar as memórias do Dietrich até o momento que ele chega na prisão. E é muito inspirador porque ele também trabalha a fé, sobre a pessoa não se acovardar, mesmo quando está acontecendo uma ditadura. E eles criaram todo aquele cenário, uma imersão total na narrativa. E é um dos melhores filmes que eu já assisti esse ano, e eu recomendo que vocês também assistam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários qual foi o melhor filme que você já assistiu esse ano. E até o próximo vídeo.